quero deixar claro aqui que eu não sou nem um defensor do divórcio, nem um salvador de casamentos. Eu entendo que as situações elas devem ser observadas de uma forma próxima, de uma forma muito particular, até porque o casamento ele tem uma função muito importante no desenvolvimento da nossa personalidade, na realização de quem nós somos. O casamento ele é um caminho para a transcendência também. A partir do casamento, nós vamos ter uma oportunidade de morte e de renascimento. Ele é uma das etapas da vida, ele é um dos ritos de passagem que nós podemos atravessar, onde nós podemos ter uma desconstrução de quem nós somos para uma reconstrução. E uma reconstrução que pode ser muito mais positiva, que pode ser muito mais interessante e que talvez sozinhos nós não conseguíssemos ter, né? Mas, por outro lado, o casamento ele exige de nós uma série de outras responsabilidades, ele vai definir novos papéis, ele vai trazer uma série de exigências que vão fazer com que não seja fácil. Não é simplesmente coabitar. São várias questões que estão ali atravessadas. O que muitas pessoas não pensam é nesse pacote todo, né? Quando você compra um casamento, você compra tudo isso. O que muitas pessoas ainda enxergam é que o casamento ele vai ter um propósito de salvação. É aquela imagem dos contos de fada, né? Do príncipe tirando a princesa que está trancafiada no castelo, e aí não é uma questão de sexismo, tá? Assim, tem muitos príncipes também que estão adormecidos esperando por princesas e querem tirá-los dali da situação da própria miséria, né? Das dificuldades da vida, das limitações que a vida impõe. Uma das grandes frustrações que o casamento traz é que as pessoas, naquele propósito que eu disse de eternizarem um momento positivo, de eternizarem um momento de felicidade, elas vão querer conciliar intensidade e duração. Não tem como entender que um casamento ele vai ser linear e ele vai ser como era na noite de núpcias ou na festa de casamento. Vão surgir outras demandas, vão surgir outras necessidades que vão fazer com que a variação de humores e a necessidade de dedicação vá oscilando, inclusive entre os agentes. Se você vive uma parceria, em alguns momentos você vai estar mais enfraquecido e o outro vai ser aquele que vai ajudar a sustentar e vice-versa, né? Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que dá. A vida vai trazer várias intercorrências e essas intercorrências elas vão dialogar diretamente com a atuação desses agentes. O que se deveria prezar era uma proposta de uma parceria harmônica, né? Justamente de conseguir equalizar essas diferenças a partir de propósitos comuns. Se nós conseguimos manter o foco nisso, o casamento vai ser um casamento bem realizado, né? O Dr. Gaiarsa também coloca o casamento como um ato contínuo de criação, lembra daquela frase inicial? E isso vai ser comprometido pela certeza que nós temos um do outro, pela mesmice e pelo cansaço. Quanto maior a convivência, mais as pessoas vão tendo certeza sobre o outro, não é isso? Ah, você é desse jeito, sim. Eu já sei como fazer, porque eu sei que o jeito que você quer, que você não quer. A mesmice, a gente continuar se repetindo nas mesmas histórias, nas mesmas dinâmicas, a carruagem nunca muda, forçamos a carruagem, melhor dizendo, para que ela nunca mude o passo, para que ela nunca mude o ritmo. E também o cansaço. A gente vai desistindo de olhar para o outro ao longo da relação.
Essas coisas, elas são completamente contrárias àquilo que nós chamamos de criação, não é verdade? Como é que eu posso criar em cima de algo que eu já conheço, que eu já domino? A relação ela vai criando essa dinâmica muito atrelada, muito amarrada e muito repetitiva, e aí nós perdemos o prazer de desconhecer o outro, de olhar para o outro e entendê-lo de uma forma diferente como aquela que a gente via há 5 minutos. Tem um filme que eu gosto muito, que fala muito desses dramas das relações, é um filme já antigo chamado Closer. Lembram? Closer, mais perto, que é a dinâmica de 2 casais que se entrecruzam e que vale a pena sempre reassistir, porque a gente sempre se vê nele, né? Em algum momento a gente vai se enxergar nele. E tem uma fala já no final, quando a personagem da Natalie Portman vira para o cara, ele chega todo romântico para pedir ela em casamento, ela fala, não, mas eu não te amo mais. Mas como assim? Estava tudo bem até ela tem 5 minutos que eu não te amo mais. Né? É pensar que esse olhar para o outro e esse olhar de certeza para o outro acaba sendo sempre um peso, e é um peso para disfarçar, para tentar encobrir o medo. Eu sei como me relacionar com o outro, ele sendo desse jeito. Se ele muda, e se eu olho para ele com um novo olhar, pode ser que eu perceba que ele mudou. E talvez eu não saiba mais como lidar com ele. Então, esse medo ele acaba sendo uma trava para a gente, né? O Nietzsche também fala, né, que o casamento é um diálogo, é um eterno diálogo. Se nós não conseguirmos estabelecer um diálogo com o outro, não tem por que manter essa relação ativa. E também a gente não consegue manter um diálogo ativo se esse diálogo não for interessante, não é verdade? Se a conversa de um não for uma conversa que vá seduzindo o outro a continuar conversando, a trocar argumentos, a questionar, não tem por que manter isso vivo. E nós temos uma mania complicada, que é de gastar tudo no começo, né? Então, assim, nos primeiros encontros nós usamos as melhores roupas, nós usamos as melhores conversas, nós levamos para os melhores lugares, e com o tempo é como se isso fosse perdendo a força, perdendo o vigor, e nós vamos transformando essa relação numa relação muito frouxa, numa relação muito vigor mesmo, sem uma vivacidade necessária, né? E aí isso faz com que a gente se questione se o casamento ele é uma promoção ou é uma morte do amor. O Gaiarsa também dizia que nós temos que cada fim de cada encontro deveria ser como se fosse o último. A gente devia se separar do ser amado como se fosse a última vez que nós fôssemos nos encontrar. E que dessa forma nós teríamos uma chance muito maior de fazer com que o próximo encontro fosse um encontro vivo, né? Não fosse um encontro banal, corriqueiro, cotidiano, não entrasse nessa mesmice.